Olá, companheiros, amigas e amigos que passam no meu canal. Hoje eu trouxe um trecho da Palavra de Deus. Eu acho que já falei em outro vídeo nesse assunto, mas hoje o Senhor mostra aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde fala que Paulo em Efésio. Paulo chegou em Efésio e ali encontrou 12 apóstolos, 12 discípulos e perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem sabemos o que é Espírito Santo. Então Paulo lhe perguntou: então em que batismo vocês foram batizados? Eles: no batismo de João. Aí Paulo falou: João batizava dizendo, João pregou um batismo de arrependimento e batizava dizendo que depois dele vinha um outro que era mais poderoso do que ele. Então o que quer? E diz que ali eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. E depois Paulo lhe impôs as mãos e receberam o Espírito Santo e falaram em novas línguas. Então o que quer dizer? Que reflexão essa palavra traz para nós? É que você tem que ser batizado, deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Olha a diferença dos dois batismos. O batismo de João era para arrependimento. O batismo que Jesus Cristo pregou e deixou com os apóstolos foi o batismo para perdão de pecado. Vamos para Atos dos Apóstolos 2, versículo 36 em diante. Quando Paulo terminou de discursar e falar sobre Jesus, eles perguntaram a Paulo: e nós, varões irmãos, o que devemos fazer para que sejamos salvos? Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado. Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Não me lembro agora o verso. Onde Paulo foi explicar sobre a sua convenção. E ele contando a história da sua convenção, ele disse que quando terminou, quando Ananias orou por ele, que ele voltou a enxergar, Ananias perguntou: e agora, o que espera? Levanta, recebe o batismo e teus pecados serão perdoados. Então, perdão de pecado só vem através do batismo. Uma coisa é eu me arrepender, fiz um mal com alguém, me arrependi de fazer, pedi perdão àquela pessoa, mas eu só vou saber que aquela pessoa me perdoou se ele disser que sim, que estou perdoado. Então o ato do batismo é publicamente Deus mostrando que perdoou, que os seus pecados foram perdoados, foram cancelados, tudo que você fez antes da lei. Daqui para frente você vai ser um santo? Não, mas você vai ser um pecador remido, que vai saber reconhecer que é pecador e vai pedir perdão a Deus. Senão, Jesus não tinha ensinado o Pai Nosso, que perdoe as nossas ofensas. Agora, para isso, nós temos que fazer o quê? Perdoar os nossos irmãos, amar mais e veja de quem você pode estar sendo, em que nome de quem você foi batizado. Porque 1 Coríntios capítulo 2, ou eles estavam ali ainda falando, né? Havia divisão na igreja de Coríntios. Um dizia: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. O que Paulo falou? Vocês não foram batizados em meu nome, nem sequer batizei ninguém daí, a não ser a família de Galho. Então, a pessoa é de quem ele foi batizado. Então, muita gente por aí, quando vai batizar, ele não coloca o nome de Jesus Cristo, ele coloca o eu. Fulano, eu te batizo. Ele não coloca o nome de Jesus Cristo, e está escrito na palavra de Deus, Colossenses capítulo 3, versículo 17, que tudo que fizer ou disser, faça em nome de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo desceu naquele dia e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O que Jesus disse em Lucas capítulo 24, versículo lá pelo 42, por aí? Não lembro agora o verso, mas é 24 o capítulo. Ele disse, quando ele apareceu para os discípulos, ele disse: vocês não vos aussenteis de Jerusalém, até que eu
envie o Espírito Santo, até que vocês sejam revestidos do poder de Deus, até que eu envie o Espírito Santo. E foi isso que os discípulos fizeram. E no dia de Pentecostes estavam reunidos ali, um dia em que tinha gente de todas as nações, e o Espírito Santo desceu, e eles falaram em nova língua, ficaram revestidos, e um homem sem letra, diz a palavra de Deus que os discípulos eram homens de pouca sabedoria, de pouca leitura, e Pedro levantou e fez um discurso bonito, um discurso que naquele dia Deus chamou, foram batizados, quase 3.000 pessoas aderiram ao batismo e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Então, se você não é batizado em nome de Jesus Cristo, você reflita bem se realmente a quem você está servindo e de quem você é. Então o Senhor te manda dizer hoje, ainda há tempo, recebe o batismo em nome de Jesus Cristo, para que teus pecados sejam perdoados, porque a vinda de Jesus está bem próximo. Muitas coisas estão cumprindo e você precisa estar alistado, precisa ser batizado, porque Jesus foi Jesus que disse assim para Nicodemos: olha, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse de maneira nenhuma entrará no reino do céu. Então foi Jesus que disse. Ele não disse só com Nicodemos: olha, Nicodemos, se tu não nascer da água, ele disse aquele. Ele não falou só com Nicodemos. Então nós não somos melhor e nem pior do que Nicodemos. Temos que receber um batismo em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado. Se tu não recebeu esse batismo, procura onde tem, porque aonde tem esse batismo, ali tem a doutrina que Jesus Cristo deixou para os apóstolos, a fé que uma vez foi dada aos santos. Então você deve procurar, e Deus manda te dizer: tu está preocupado com algo que aconteceu na tua vida, tu está preocupado com algo que tu perdeu, o Senhor manda te dizer, no horário que tu ouvir esse vídeo, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, o Senhor vai vir ao teu encontro, o Senhor vai resolver a tua causa, te diz Deus nessa palavra. Então fica firme, só não blasfema, só não muda, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque Deus vai vir ao teu encontro, e aquilo que tu está achando impossível, aquilo que tu acha que tu não vai conseguir, Deus manda te dizer, o Senhor vai colocar nas tuas mãos. Agora tu precisa dar um passo para Jesus. Tem algo que está te prendendo. O Senhor está me mostrando alguém que está com vontade de servir a Deus, que admira alguém que serve a Deus, mas ele tem algo que ele não quer deixar. Tem coisa que ele imagina: mas se eu for servir a Deus, eu não posso mais fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Mas o que diz Jesus? A vida é de escolha. O que ele diz? Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz e carregue. Porque ninguém que ama a sua vida, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu namorado, o seu marido, mais do que eu, não é digno de mim. Então você tem que amar a Jesus, a Deus, sobre todas as coisas. Não é que você não possa gostar de nada, mas Deus tem que vir em primeiro lugar. Te diz Deus nesse áudio aqui, o Senhor mandou um recado, que tem alguém que tem vontade de servir a Deus. Já sonhou, já teve sonho com coisas lindas que Deus te mostrou. E se Deus te mostrou, é porque Ele tem plano com a tua alma. Deixa o ímpio o seu caminho e vem servir a Deus. Cria os teus filhos na doutrina, para que quando eles crescerem, eles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Então, a Deus que te abençoe grandemente, meu amigo, minha amiga. E tem alguém passando por momentos difíceis, entendeu? O inimigo está soprando no teu ouvido, dizendo: tu não consegue, não dá certo, tu já errou demais, o teu pecado está muito grande. Diz a palavra de Deus que o pecado do homem pode ser vermelho como escarlata, mas se ele se arrepender, Deus torna branco que nem neve. Então venha enquanto é tempo, enquanto pode encontrar, porque Jesus está nas portas. Ele diz: eis que eu estou na porta. Se alguém abrir, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diz Deus neste áudio, mandando te dizer: você, minha amiga, você, meu amigo, você está passando, o inimigo tem botado tantas coisas na tua mente nesses últimos dias, entendeu? Tem vindo cada pensamento em ti que Deus não se agrada desses pensamentos.
A sorte é que o inimigo não sabe o que você pensou, ele só sabe o que você fala, mas Deus, ele conhece o homem no íntimo do seu coração, ele conhece o teu pensamento, ele conhece a tua alma, e Deus tem um plano contigo. É só tu dar um passo para Jesus, é você dar um passo para Ele, é você abrir a sua porta. Ele não insiste, ele não é teimoso, ele é educado. Jesus é educado, ele só entra aonde alguém deixa. Jesus estava um certo dia, ele estava fazendo uma pregação muito dura e todo mundo começou a ir embora. Ele chegou para o discípulo e disse: se vocês também não querem ir com ele? Ele disse: não, Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens salvação, porque Deus não precisa de ninguém. Deus é Deus, independente de ter alguém com ele ou não, porque Deus é Deus. Agora o homem é dependente totalmente de Deus. O homem é um dependente de Deus, ele depende de Deus para tudo. Agora o que Deus te promete se tu for servir a Ele? Que tu, além de Deus te dar muitas coisas que tu precisa aqui, Ele também te dá uma vida eterna com Deus, na nova Jerusalém que vai descer do céu, e o Senhor vem buscar a igreja. Os mortos vão ressuscitar, os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro, se encontrarão nos ares, e depois essa igreja desce novamente para cá, para um mundo renovado, para um mundo novo, aonde será estabelecido o reino de Deus, e a vontade de Deus será feita tanto na terra como no céu, porque diz a palavra de Deus: vi novos céus e nova terra, e o Senhor fez tudo novo novamente. Não haverá mais fome, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada. Então, um dia teve fome aqui, então só deixa de haver uma coisa onde um dia já teve. Então Deus manda te dizer: estuda a palavra de Deus, vem enquanto tem tempo e busca, porque há muitos espíritos enganadores. A palavra de Deus diz: verificai os espíritos se são de Deus. Então há muita gente que nega a existência de Jesus Cristo, que diz que Deus é o Jesus e Deus é a mesma pessoa, coisa que não é verdade. Então veja se você não está seguindo uma doutrina mentirosa, porque Deus não trabalha com a mentira é do diabo, e ele é o pai da mentira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai, ninguém vem, porque o Pai estava nele, e ele no Pai, e os dois, ele disse: eu e o Pai somos um. Ele não disse: eu e o Pai sou um. Então Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas os três têm um único pensamento, eles jamais discordarão de nada, eles permanecem unidos toda a vida, e você tem que abrir o seu coração, abrir a sua casa, para que esses três façam morada. Era isso que Deus mandou para nós hoje, para você que vai ver em qualquer país, no Brasil, em qualquer lugar que você acessar este canal. Um abraço para todos, que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça no coração de cada um de nós. Grato, e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.